Olha, com certeza todo mundo já cruzou com uma figura assim. Aquele mentor, aquele professor que parece que veio com um defeito de fábrica, sabe? Vamos chamar ele aqui de professor bugado. Aquela figura durona que, apesar de todos os bugs, acaba deixando uma marca que a gente nunca mais esquece. E para a gente já começar a entender como funciona o sistema operacional dessa figura, nada melhor do que uma de suas frases clássicas. Logo de cara, com essa comparação, ele já define o tom da conversa. Direto, meio grosseiro e, vamos combinar, até que bem engraçado. É a tela de início que prepara a gente para o que vem pela frente. A primeira impressão que ele passa, nossa, é de um verdadeiro chefe final de videogame. Ele não só entra na sala, ele domina o ambiente com uma presença que impõe respeito na hora e um pouquinho de medo também, claro. E essa imagem de chefão é construída com detalhes muito específicos, né? A descrição é ótima. A barriga na frente, a careca brilhando igual farol de nave e sempre com aquela cara de poucos amigos. E o mais curioso, ele parece que dá bronca por esporte, como se fosse o aquecimento do dia. Cada detalhe ajuda a criar essa aura intimidadora. Mas essa aparência toda se manifesta principalmente no jeito dele se comunicar. A característica mais marcante do professor bugado é, sem dúvida nenhuma, essa casca grossa. Parece que ele vive num estado constante de irritação e as palavras dele deixam isso bem claro. Agora, o que é realmente genial de observar é a contradição no sistema dele. De um lado você tem as palavras, que são pesadas. Meu Deus, vocês são burros, vocês são meu karma. Mas do outro lado, as ações contam uma história completamente diferente. Ele vai moldando a gente, confessa que a turma é o lugar onde ele mais sente abrigo e no final está sempre lá para ajudar o aluno mais desesperado. É um bug fascinante no programa dele. E aí, no meio de todas as broncas e do caos, do nada ele solta umas pérolas de sabedoria como essa. É um conselho super profundo que dá uma pequena amostra da filosofia que está escondida debaixo daquela casca toda. E, logo em seguida, vem a pancada. Ele complementa a sabedoria com uma ameaça que é quase uma piada, quebrando qualquer clima sério. Esse é o estilo dele, um verdadeiro efeito chicote. Ele te levanta com uma mão e te dá um peteleco com a outra. Tudo na mesma frase. Mas essa fachada de cara durão é só metade da história. Se a gente olhar mais de perto, a gente descobre que por dentro o sistema operacional dele é bem diferente. As metáforas usadas para descrever o cara são perfeitas. Apesar de toda a grosseria, ele tem um coração imenso. Ele é manteiga derretida por dentro. É essa dualidade que faz dele uma figura tão marcante. A grosseria é só uma armadura. E aqui está o pulo do gato. Todo o método dele, por mais esquisito que pareça, se baseia numa crença, assim, inabalável no potencial dos alunos. Mesmo quando as palavras dele são de crítica, a intenção é sempre de empurrar, de fazer com que a pessoa alcance um lugar que talvez nem ela mesma acreditasse ser possível. Então, como é que a gente define essa figura? A verdade é que não dá para colocar numa caixinha só. Ele assume múltiplos papéis na vida dos alunos. E muitas vezes, esses papéis são até conflitantes entre si. E a lista de funções é longa, viu? Ele é professor, claro, mas também é o carrasco que exige perfeição. Ao mesmo tempo, ele atua como guia da vida, psicólogo, terapeuta, conselheiro, e nos momentos mais inesperados, ele vira um verdadeiro poeta dramático. E para completar, ele tem umas falhas que tornam ele mais humano. O senso de humor é terrível. As piadas são tão ruins que, como dizem, deveriam ser proibidas por leis federais. Mas é justamente essa imperfeição que quebra o gelo e conecta todo mundo. E ele transita entre essas personalidades com uma naturalidade impressionante. Tá explicando um código, ele vira um poeta dramático, cheio de ameaças e tragédias. Mas se a pergunta é sobre a vida, ele se transforma, dando conselhos profundos como um coach que não cobra nada pela sessão. Tá, então, no fim das contas, qual é o resultado de ter um mentor assim? Qual o impacto real que esse mestre maluco deixa para trás? Em resumo, o professor bugado é exatamente isso. Um tipo de híbrido entre carrasco e guia. Alguém que fala um monte de absurdos, mas cuja fé nos alunos é inabalável. Ele não é só um professor, ele é uma experiência que transforma. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. As lições dele vão muito além do conteúdo da matéria. Ele usa os conceitos da área dele para ensinar sobre a própria vida, mostrando que ela também funciona em loops emocionais, com seus próprios algoritmos e, claro, seus próprios bugs. No final das contas, por trás de todas as reclamações, de toda aquela bagunça organizada que ele diz que a turma é, existe uma certeza. Ele sabe, com toda a convicção, que dali de dentro vai sair gente muito, muito capacitada. Essa é a verdadeira motivação dele. E para a gente fechar, fica uma reflexão.
Esse arquétipo, sabe, o do mentor durão com coração de ouro, ele é mais comum do que parece. Vale a pena pensar, quem nessa nossa jornada foi essa figura? Aquela pessoa que pegou no pé, que desafiou e que no final das contas deixou uma marca para sempre.